O Arraiá Bolos da Divas está começando. Esse é um mini curso de 3 dias, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para que você possa produzir os bolos que vendem todos os dias. E esses são os 3 bolos que você vai aprender ao longo dessas aulas. Bolo de pamonha na palha, bolo de coco cremoso e o campeão de vendas, o bolo de churros com churros. E de imediato já quero te dizer que esse mini curso não é só de receitas. Preste muita atenção, porque todo momento eu te dou conteúdo que vão te ajudar a fazer desses bolos a sua principal fonte de renda. E ninguém consegue fazer isso só com receitas. Eu quero que você viva dos seus bolos assim como eu. Olá, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula. Eu estava ansiosa para ver essa aula. A nossa primeira aula foi de explodir a cabeça e eu agradeço muito a todas as mensagens de carinho e espero que eu tenha respondido a todas as dúvidas de vocês lá no nosso grupo. Foi muito bom trocar essas mensagens com vocês. Para quem está chegando hoje, eu sou Diva Oliveira e essa é a segunda aula do nosso Arraiá Bolos da Diva, um mini curso gratuito onde eu vou te dar o passo a passo para que você possa produzir os bolos que vendem todos os dias. E é para você faturar com bolos caseiros aí na cozinha da sua casa. Quem estava comigo aqui na primeira aula já comenta que eu quero saber. Eu quero sentir a sua energia aqui junto comigo para a gente começar essa segunda aula. E para quem não estava, eu vou recapitular aqui rapidinho o que eu falei na primeira aula e você vai poder assistir o replay, que está disponível aqui no YouTube por um tempo bem limitado. Então, é muito importante que você assista, porque vai fazer muito sentido para você, eu garanto. E para você que estava aqui com a gente, só para refrescar a memória, certo? Na primeira aula eu te mostrei algumas oportunidades para vender bolos. Nós fizemos até uma conta básica, onde eu te provei que é possível sim você faturar logo de início mais de R$2.000 com a venda desses bolos. E te passei também as técnicas para que você possa fazer o bolo de pamonha, que vai ser um sucesso agora nas festas juninas. E liberei uma aula bônus no nosso grupo de WhatsApp para você aplicar um plano de vendas e já começar a capitalizar. E hoje eu vou te mostrar como você precisa se organizar para trabalhar na cozinha da sua casa. Como você vai produzir de forma eficiente e sem gastar muito. E como você também vai armazenar esses bolos. E é claro, eu vou te ensinar a fazer um bolo de coco com todas as técnicas. Antes de mais nada, eu quero lembrar que esse não é um curso só de receitas, é um curso que vai te dar um passo a passo e vai te ajudar a mudar a sua realidade financeira. É isso que eu quero fazer, a diferença na sua vida. Então, já sabe, pega papel e caneta e vamos aproveitar essa oportunidade, que é para fazer a diferença na sua vida, tá certo? Agora, sem mais, vamos lá. Eu sei que nem sempre a gente tem um espaço separado para poder trabalhar. Às vezes o espaço é um pouco apertado e eu já passei por isso. Eu trabalhava na cozinha do meu apartamento e lá era quente demais. E tinha dia que eu acreditava que, gente, não vou suportar, Eu dividia o espaço da geladeira, o espaço do armário, tudo era compartilhado com as coisas de casa. Mas calma, não se desespere, que tem solução. E você não precisa sair fazendo dívidas para comprar aquilo que ainda não dá. Um passo de cada vez. É por isso que é tão importante saber armazenar e separar tanto os ingredientes quanto aquilo que você produz. Você pode organizar um cantinho ali separado somente para o seu material de trabalho e embalar de uma maneira correta para que não tenha desperdício. Sabe aquela farinha que derrama ali dentro do seu armário? Então, ela entra também na conta do seu bolo, material que você investiu e acaba deixando de ganhar. Sem contar em relação à contaminação, que isso pode causar um problemão para o seu cliente. Isso também ajuda na hora de você estar fazendo ali a sua precificação. Está tudo misturado, as coisas de casa e da sua produção. É prejuízo e descontrole de estoque e dos gastos. E isso só é o começo. Então, já começa a se organizar por aí
Existem muitas maneiras, muitas formas de você fazer isso com soluções inteligentes e práticas. Outro ponto é você ter uma produção otimizada e organizada. Usar ingredientes coringas que te permita diversificar a produção sem fazer novos gastos, inclusive de materiais que você compra, né, para uma produção em específico e depois fica lá sem utilidade. Isso é um gasto de prejuízo. Você precisa trabalhar de forma inteligente, que te poupe tempo e dinheiro. Isso é muito importante. E acredite, esse é o grande passo para o seu sucesso, para a sua produção de um cardápio inteligente. E que coloque dinheiro no seu bolso sem você se matar de trabalhar. Armazenar esses bolos prontos de forma com que você tenha dias específicos para a sua produção. E lembra, o que eu te falei na primeira aula, é para você ter qualidade de vida perto dos seus, e ficar se matando de trabalhar e chegar no final cansado e sem paciência com ninguém na sua casa. Se for para trabalhar assim, não vale a pena. É para você ter liberdade e não prisão financeira. Vamos aplicar na prática com esse bolo de coco. Gente, que aula, hein? Que aula! Como é bom poder compartilhar o conhecimento com vocês. Como é bom poder colaborar com o crescimento de vocês. É isso, gente. Eu quero segurar na bicicleta de vocês. Vocês já viram a criança quando ela começa a andar de bicicleta? Primeiro ela anda com aquelas rodinhas, né? Quando a gente vai tirando uma rodinha de cada vez, ela precisa que alguém, né, ajude ela ali segurando, né, para que ela não caia, né? Deixar para que ela se sinta mais segura. E é isso que eu me comprometo a fazer com você, né? Estar ali perto. Agora chegou aquele momento que eu vou ensinar aquele bolo de coco cremoso, né? Então já fica aí atento, papel e caneta para anotar todas as dicas aqui que eu vou passar para vocês. Mas fica até o final porque tem a palavra-chave e ainda tem muita coisa aí pela frente. Agora vamos fazer esse bolo de coco cremoso e que vai ser sucesso, tenho certeza. Eu vou pegar aqui os ingredientes que nós vamos utilizar, mas eu vou falar muito para vocês aqui sobre a questão de armazenamento, a importância, né, de vocês armazenarem, congelarem os seus bolos prontos, né, para você ter praticidade e sair um pedido, você já tem aquele produto pronto, você não precisa negar, né? E sem falar também que essa receita daqui você vai estar fazendo ela com ingredientes que você tem na sua casa, aí na sua despensa, no seu armário, né? E não precisa você ter equipamentos muito caros para você produzir os bolos caseiros, que são os bolos que eu ensino dentro do curso Bolos que Vendem Todos os Dias 2.0. Você tendo um liquidificador, você consegue produzir uma infinidade de receitas que eu ensino para vocês. Vou ligar aqui meu liquidificador, colocar ele aqui na tomada e vou mostrar para vocês todos os ingredientes que vamos utilizar aqui nessa receita e que com certeza vocês têm aí na sua despensa. Caso não tenha, vai ser um ou outro ingrediente, mas que vocês utilizam no seu dia a dia e que são ingredientes que têm um baixo custo. Isso é muito importante para estar produzindo os bolos caseiros. Eu tenho aqui o leite integral. Tenho aqui ovos, tenho aqui óleo de soja, açúcar refinado, farinha de trigo sem fermento, isso é muito importante, margarina, mas pode utilizar também manteiga, água, coco em flocos desidratado e fermento em pó. E vamos começar aqui a receita. Eu vou primeiro aqui hidratar esse coco seco daqui. Caso vocês estejam utilizando o coco fresco, não tenha necessidade. Então, essa água daqui tá morninha e eu vou jogar aqui no meu coco e vou deixar ele aqui, vou misturar, hidratando nessa água. Enquanto isso, vamos começar aqui a fazer a receita. Num liquidificador normal que você tem aí na sua casa, não precisa ser aquele liquidificador mais moderno, pode ser aquele mais simples que você tem, já é o suficiente para você fazer aqui sua receita. Vamos entrar aqui com os líquidos. Eu tenho aqui o óleo, eu uso aquele óleo de soja o mais barato que tem lá na prateleira do supermercado. Então é uma receita, só pegar o paninho aqui, é uma receita, né, rápida de ser feita,
né, com poucos ingredientes e que tem um custo baixo. Vou colocar aqui o meu leite integral. Vou entrar agora aqui com os meus ovos. Eu vou quebrar aqui o ovo. É sempre bom quebrar o ovo em separado, porque se o ovo estiver estragado, você vai perder toda a sua receita se você já quebra ali dentro da vasilha, né? Então, sempre quebrando o ovo assim separado, para ter certeza de que você não vai ter nenhuma perda. E uma outra dica muito importante: os ingredientes sempre em temperatura ambiente. Isso faz diferença depois lá no resultado do seu bolo. Vou entrar aqui com a minha margarina. Ai, Diva, mas por que você está usando óleo e margarina, né? Não pode usar um só? Você pode fazer essa substituição, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de estar utilizando nessa receita daqui o óleo, porque o óleo ele traz bastante umidade para a sua massa, né? E você pode deixar a sua massa na geladeira e ela vai continuar bastante úmida. E a margarina vai estar trazendo um pouco mais de consistência para a sua massa. Então, por isso que eu gosto de estar mesclando essas duas gorduras. E vou entrar aqui com o meu açúcar refinado, que pode também ser substituído pelo açúcar cristal. Então, vocês estão vendo aqui que são ingredientes que a gente tem na despensa da gente e que é bem prático. Vou bater aqui para misturar, um pouquinho de barulho. Misturei aqui, vou mostrar para vocês. É uma mistura bem líquida. E agora eu vou entrar aqui com o meu coco que já está hidratado. Chega aqui pertinho para poder mostrar para vocês. Se for o coco fresco, não tem a necessidade de vocês estarem hidratando ele. Vou bater aqui rapidamente. Mais 30 segundinhos. E agora vem mais um pulo do gato. Você pode estar misturando os secos no liquidificador ou numa vasilha. Você pode colocar a farinha de trigo e o fermento numa vasilha e virar o líquido ali dentro e mexer. Mas a gente gosta de praticidade, de rapidez, né? Para que a gente possa estar produzindo uma quantidade maior. Então, segue aqui a dica. Eu vou colocar toda a minha farinha de trigo. Opa, já fiz sujeira. Toda a minha farinha de trigo dentro do copo do liquidificador e não do lado de fora, aqui como eu fiz. E o meu fermento em pó. E aí eu vou utilizar aqui o meu botão de pulsar do liquidificador. Porque a gente não pode bater muito a nossa farinha de trigo, porque a gente não quer aquele bolo pesado, aquele bolo embatumado, né? Que é quando desenvolve o glúten. Então, eu vou bater rapidamente 2 ou 3 vezes. Vou girar aqui em direção ao pulsar. 1, 2, 3. Já foi o suficiente. Vou agora verificar se toda a farinha foi misturada. Se tem alguma farinha grudada aqui na parede do copo do liquidificador. Então, eu pego uma espátula aqui e venho passando aqui na lateral para me certificar de que tá tudo misturado mesmo. Olha a textura da nossa massa, que perfeita. É uma massa, né, que vocês, super prática para vocês fazerem caseirinhos. Vocês podem estar congelando ela da maneira correta e ela vai durar até 90 dias congelado no freezer. Vocês podem estar congelando ela também no freezer quando utiliza aquela geladeira duplex, que aí são 30 dias. E tá depois descongelando. E tudo isso eu explico para vocês passo a passo como é feito esse armazenamento, né, dentro do curso Bolos que Vendem Todos os Dias 2.0. Vou pegar agora aqui minha forma. Eu estou utilizando uma forma, essa forma de pudim com furo no meio. Ela tem 19 centímetros de diâmetro
e eu vou estar untando essa forma. Eu vou utilizar um desmoldante em spray, mas vocês podem estar utilizando aqui outro tipo de desmoldante. Só uma poeirinha. Esse desmoldante daqui, spray, nada mais é do que uma gordura líquida envasada, mas vocês podem estar passando margarina ou óleo e polvilhando farinha de trigo sem problema nenhum. E agora eu vou vir com a nossa massa aqui. Chegar aqui de pertinho para vocês visualizarem. Vou colocar aqui na minha forma. Meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus. E ele vai ficar lá no meu forno por cerca de 25 a 30 minutos. Esse bolo daqui, eu gosto de assar ele nessa forma de 19 centímetros, mas tem um truque. Vocês estão vendo aqui, tem um pouco menos, chega aqui de pertinho, um pouco menos do que meia forma. Por quê? Esse bolo daqui é um bolo caseirinho, tem 19 centímetros, é mais ou menos grande, mas se você faz um bolo mais baixinho, você consegue vender ele por um preço, né, mais baixo. E ele tem um tamanho maior, então o cliente visualmente vai achar que é um bolo imenso pelo tamanho, pelo diâmetro, mas pela altura ele é mais baixinho. Você coloca menos ingrediente, né, e você consegue vender mais, né, pela visualização. E depois a gente vai finalizar ele com uma calda umedecendo e com uma cobertura. Isso vai agregar valor ao seu bolo, né? Porque você vai poder estar vendendo ele simples, como a gente chama bolo de bolo, né, sem nenhuma cobertura. A gente pode estar vendendo ele umedecido, né, com a calda que eu vou ensinar para vocês. Já agrega valor a esse bolo. E tem um terceiro modo de venda. Esse mesmo bolo daqui vai estar umedecido e com uma cobertura, tá? Ah, Diva, tem necessidade de você umedecer ele? Não tem. Essa é uma massa super fofa, como eu falei para vocês. O óleo, ele traz umidade para sua massa. Mas só que eu quero um plus, eu quero algo a mais. Eu quero aquele bolo bem molhadinho. Por isso eu vou ensinar essa calda para vocês. Agora eu vou levar lá ao forno e já venho mostrar como fazer essa calda. Vamos fazer essa calda bem fácil, bem prática. Eu tenho aqui leite de coco, aquele de garrafinha, e água. Eu vou apenas misturar esses dois ingredientes. E a nossa calda já está pronta. Bem prática, rápida. Quando vocês tirarem o bolo do forno, vai esperar ele amornar. E aí você já vem umedecendo todo o seu bolo com essa caldinha daqui. Rápida, prática, muito fácil para o nosso bolo caseirinho. E agora vamos fazer a nossa cobertura, que é um caramelo que vai diferenciar um pouco do que a gente tem aí no mercado de bolo caseirinho, né? Porque o que acontece? Geralmente o bolo de coco é aquele em que a pessoa coloca um caramelo na forma, coloca o coco, coloca a massa e já sai, né, o bolo com o coco caramelizado ali. Mas só que isso faz com que a validade do seu bolo diminua, né? E você diminuindo a validade do seu bolo, né, você pode ter desperdício. E isso não é legal. E também para congelar não fica muito bom. Então por isso eu estou ensinando para vocês uma calda, né, na verdade uma cobertura de caramelo que vocês podem estar vendendo à parte ou estar colocando sobre o bolo. Vem comigo. Aqui no fogo tem a panela, ela está aquecendo. E eu vou colocar açúcar. Vou colocar aqui o açúcar aos poucos. E conforme for derretendo, eu vou acrescentando um pouco mais de açúcar. Para fazer aqui a nossa calda. Uma calda tradicional de açúcar. Um ponto muito importante. Não fica mexendo. Porque quanto mais você mexe, mais vai criar aqueles gruminhos aqui, aquelas pelotas de açúcar. Então começou a derreter, dá uma sacudidinha assim na panela, tá? Que é bem mais fácil. Pegar aqui minha espátula, o açúcar aqui já tá começando a derreter, só tô esperando minha panela aquecer um pouquinho mais. E esse caramelo daqui, ele é muito prático, porque você pode estar fazendo ele e variando, né, os sabores dele.
né? Ali, segundo pulo do gato. Eu não me aguento, eu preciso passar todas essas dicas para vocês, né? Porque é muito importante. Dentro do curso Bolos que Vendem Todos os Dias 2.0, ali tem todo um método que eu criei, né, para que não tenha erro nenhum, para que vocês não errem, não passem, né, pelos erros que eu tive, pelos desperdícios de ingredientes que eu tive, receitas que eu fazia que não dava certo, né? E aqui eu passo o passo a passo para que você faça de primeira e já dê certo sua receita. Aqui, meu açúcar está começando a derreter, eu vou só sacudir minha panela, né? Então, esse caramelo daqui, você vai poder também estar vendendo ele separadamente, já é uma segunda forma de venda, né? Então, o que eu trago para vocês não é uma receita. Receita vocês conseguem facilmente lá na internet. Joga lá no Google, bolo de coco molhado. Vai vir lá várias receitas, né? Mas essas receitas, elas são testadas, né? Essas receitas, elas estão balanceadas corretamente para que você não tenha erro, não tenha perda, né? E o que eu trago para vocês aqui é a técnica para que vocês possam estar criando, modificando essas receitas. E tá vendendo muitos bolos caseiros, como eu vendo aqui. Começou a derreter, eu vou acrescentar um pouco mais de açúcar. Chega aqui pertinho. Vou até virar aqui a panela para vocês visualizarem melhor. Tá vendo? O açúcar derreteu. Eu vou jogar um pouquinho mais de açúcar. Ah, Diva, mas por que você não coloca o açúcar todos de uma vez? Pode colocar sim todos de uma vez. Mas eu gosto de fazer dessa maneira porque assim eu não corro o risco de queimar o meu caramelo. Quem nunca queimou um caramelo? Virou as costas, opa, queimou. É igual leite, né? Você coloca para ferver, né? E quando você fica ali olhando, não sobe, não sobe. Quando você vira as costas, ele derrama. A mesma coisa é o caramelo. E eu gosto dessa técnica de ir adicionando o açúcar aos poucos, porque conforme ele vai derretendo, né? Eu vou diminuindo a temperatura dele, acrescentando mais açúcar e dessa maneira eu evito que ele queime. Só sacudindo aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo que eu não estou utilizando a espátula, nenhuma colher. Eu só sacudo aqui. Acrescentar aqui o restante do açúcar. Esperar derreter. Então, o que eu trago para vocês é essa praticidade, essa facilidade e de receitas econômicas com ingredientes que vocês têm na casa aí de vocês. Agora que começou a derreter um pouco mais aqui, eu vou vir com a minha espátula só ajudando aqui, misturando o açúcar. Diminuir um pouquinho aqui o fogo. E vou entrar aqui com o meu segundo ingrediente, que é a margarina. Vou desligar meu fogo e vou entrar com a margarina. Pode ser manteiga também. Cuidado nesse momento, porque vai subir um vapor, então afasta o rosto e deixa essa margarina dissolver, ou manteiga. Dissolveu, eu vou entrar aqui com o meu creme de leite. Eu tô usando aquele creme de leite de caixinha. Vou colocar aqui todo o meu creme de leite. Meu fogo está desligado. Agora, chegar aqui bem pertinho para mostrar para você. Começa a empelotar aqui. Mas com o calor residual da panela, essas pelotinhas já começam a dissolver. Misturei todo o meu creme de leite. Vou ligar novamente aqui meu fogo. Para homogeneizar, deixar tudo bem misturado. E eu tenho aqui coco em flocos seco. Pode ser o fresco também, sem problema nenhum. Vou mostrar aqui para vocês, é bem rápido, olha. Tá pronto aqui meu caramelo. E eu vou entrar com o meu coco. Coloquei ele todo aqui. E vou misturar. Misturei. Por ser o coco industrializado, o seco, eu não preciso ficar cozinhando ele aqui. Diferente do coco fresco. Você utilizando o coco fresco, ele vai soltar umidade aqui, porque ele tem bastante líquido, né? Então vai
deixar esse caramelo aqui um pouquinho mais mole e você precisa cozinhar esse coco para não estragar por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos, tá? Porque senão pode azedar esse seu caramelo. Então já anota aí essa informação. Tá pronto aqui, olha que maravilha esse nosso caramelo aqui de coco. Vai fazer toda a diferença no seu bolo, vai agregar mais valor, né? E o preço que você gastou para produzir esse caramelo é basicamente o mesmo valor que você gastaria para fazer aquele bolo tradicional que todo mundo faz, que carameliza o açúcar na forma, joga o coco ali e joga a massa. Mas aqui você traz um diferencial, e é esse diferencial que eu trago aqui para vocês nessas aulas e também dentro do curso Bolos que Vendem Todos os Dias 2.0, que vai fazer com que você tenha um bolo caseirinho, diferenciado, e que primeiro o cliente ele come o quê? Com os olhos, né? E ele vai ver aquele bolo com uma cobertura dessa daqui, maravilhosa. Primeira coisa que ele vai querer é: eu preciso desse bolo, né? E vai facilitar com que você venda o seu bolo caseirinho, né? Então você está agregando valor sem aumentar o custo de produção do seu bolo, né? Então assim, receita na internet você acha várias, mas não com essas técnicas, não com essas dicas que vai fazer com que você venda bolos todos os dias. Vamos agora umedecer o nosso bolo de coco. Pode ser com uma colher, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vim jogando aqui e o bolo ele vem absorvendo. Você deixa aqui paradinho, olha só, ele vem absorvendo toda a calda. Ou também vocês podem estar utilizando um pincelzinho de silicone para estar vindo molhando, o que for melhor e mais prático. Na verdade, o que você tiver aí na sua cozinha. Vou continuar aqui com a minha colher, você vem colocando aos poucos e o bolo ele vai absorvendo. Você deixa ele absorver e coloca mais um pouquinho. Vai colocando para que o nosso bolo ele fique bem úmido. Coloca aqui mais um pouco. Dá uma ajudinha aqui com a colher para absorver. E agora a gente vem com o nosso caramelo de coco, colocando ele aqui por cima, deixando escorrer um pouquinho, que fica bem bonito também. Então, todo esse esbranquiçado do leite de coco, você vai cobrir com esse caramelo de coco. Não se preocupem com a aparência do bolo. Vem depositando aqui todo esse caramelo de coco. E você também pode estar vendendo esse bolo com esse caramelo à parte, colocar num potinho e vender à parte, porque tem muitos clientes que gostam de comer aquele bolo de bolo, sabe? Sem cobertura, e outros gostam de comer com cobertura. Então vocês podem estar vendendo à parte essa cobertura daqui também. E para finalizar, eu tenho um pouco aqui de coco em flocos queimado, que vai dar uma crocância. E aí eu venho, olha, salpicando aqui por cima. Então é aquele bolo que ele é úmidozinho, tem a cremosidade desse caramelo de coco e a crocância desse coco queimado. Olha que delícia esse bolo daqui. Agora só falta aquele print. De novo, olha o print. Olha, eu preciso te chamar a atenção. Agora foca aqui, porque amanhã é o dia mais importante. Eu vou te detalhar todo esse passo a passo. Vai ser uma oportunidade única. Vai ser a aula em que você vai dar o primeiro passo para essa mudança de vida. Hoje eu te dei o máximo que eu poderia passar nesse tempo que a gente tem aqui. Eu te mostrei só um pouquinho do que você vai poder fazer para se organizar, armazenar e produzir de forma eficiente dentro do meu método
bolos que vendem todos os dias 2.0. Te dei as técnicas para fazer um bolo de coco de comer rezando, gente, maravilha. A boca chega a salivar rezando. E que você pode apostar que da onde veio esse tem muito mais. Palavra-chave? Vamos de palavra-chave para você ganhar o seu certificado no final desses 3 dias de aula. A palavra-chave de hoje é 2 palavrinhas na verdade, com bolos. Gente, se prepara, porque amanhã eu vou chegar dando meus 1000% para o sucesso de vocês. Quem tá comigo? Até amanhã!